Bom dia para você, para todos que estão conosco aqui hoje no Jornal Gente. Hoje eu queria chamar a atenção do nosso público, Pedro, por uma situação particular de algumas capitais do Brasil. Nós temos acompanhado disputas muito acirradas em vários municípios. E a discussão sempre, a polarização, esquerda-direita, Lula-Bolsonaro, padrinho de um, padrinho de outro. E aí existem alguns casos, segundo as pesquisas, e olha, só fazendo um parênteses aqui, lembrando que pesquisa é o retrato do momento. A pesquisa não significa que aquilo que está hoje apurado é o que vai ser cumprido, evidentemente, a campanha está só começando. Bem, isto posto, segundo as pesquisas, existem várias capitais brasileiras em que prefeitos serão reeleitos com folga no primeiro turno. E aí eu queria destacar aqui 3 casos. O primeiro deles é o da cidade do Recife. João Campos, prefeito do PSB, muito carismático, tem um jeito ali todo particular de se comunicar com a população, jovem, descolado, enfim. Sabe quanto ele tem? Na média ali das intenções de voto, vou citar, por exemplo, a pesquisa Quest, divulgada na semana passada, 80% das intenções de voto e vai, se isso aqui se confirmar, ser eleito com os 2 pés nas costas. O segundo colocado tem 6%. Olha, João Campos tem uma ampla aliança de partidos que apoiam a sua candidatura. Do PT, do PCdoB, passando pela União Brasil, Republicanos, MDB, todo mundo, todo espectro. Vários partidos entraram aqui na campanha de João Campos porque perceberam que ia jogar energia fora, seria jogar de energia fora tentar uma candidatura paralela. No caso do PT, que apoia João Campos, o partido está até meio escanteado ali, não consegue grande projeção e não conseguiu o cargo de vice-prefeito na chapa de João Campos. Esse é um caso. O outro é o do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, atual prefeito do PSB, deve ser reeleito no primeiro turno, segundo as pesquisas, porque ele tem hoje algo ali na casa dos 60% das intenções de voto. O segundo colocado, que é Alexandre Ramagem, do PL, 9%, 60 para 9. E aqui é o seguinte, você fala, puxa vida, mas será que acontece para a pessoa ter tanta popularidade? Será que é apoio do governador do estado? Não. O governador Cláudio Castro apoia Ramagem. Será que ainda é a disputa Lula-Bolsonaro? Não. Bolsonaro venceu no Rio de Janeiro o segundo turno de 2022, com 56%. E Eduardo Paes tem o apoio de Lula. Ou seja, nada daqueles fatores clássicos de apoio ou de repetição de resultados de outras eleições se aplica nesse caso e também não se aplica no caso do Recife. Em terceiro lugar, a cidade de Salvador, capital baiana, Bruno Reis, prefeito do União Brasil, deve ser reeleito com algo entre 65% e 70% dos votos. 68% é o índice exato, segundo a pesquisa do Instituto Paraná, que foi divulgada ontem. Ele tem uma aliança ampla, Bruno Reis, do PL ao PDT, passando pelo Republicanos e pelo PP. Com apoio de quem aqui? Do governador do estado? Não. O governador do estado é do PT e apoia o candidato do PT, Geraldo Júnior. O presidente Lula, que teve 70% dos votos em Salvador no segundo turno das eleições, também apoia o candidato que tem 10%. Nesses 3 casos, mais do que padrinho político, do que polarização, do que campo ideológico, o que é que acontece? É o julgamento da população dessas cidades, indicando que o prefeito atual fez uma boa gestão e merece uma segunda chance. Assim que acontece na eleição municipal. O local, aquilo que é vivido pelas pessoas no dia a dia, tem um peso gigante, muito maior do que as articulações. Não que elas não sejam importantes, longe disso, mas eu coloquei aqui 3 casos para indicar que eleições municipais, meus amigos, são outra história. Olha, às vezes não adianta você ter o melhor padrinho político do mundo se você não conseguir se comunicar com o seu eleitor, se você tiver feito uma gestão ruim, enfim.
E aí, mais 3 casos aqui para fechar, de prefeitos também que devem ser reeleitos no primeiro turno. Em Boa Vista, Arthur Henrique com 65%. Em Maceió, JHC com 74%. Esses números aqui da última pesquisa Quest. E olha, tem um caso aqui que é para ser estudado. Dr. Furlan, candidato à reeleição na cidade de Macapá, capital do Amapá, tem, nesse momento, nada mais, nada menos do que 91% das intenções de voto no primeiro turno. A gente vai te contar tudo o que acontece, é claro, nas eleições, aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes e na Band News TV, que volta, Jornal Gente, em um minutinho, para trazer mais assuntos do dia desta terça-feira.